Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pod, mais um episódio aqui. Como você bem sabe, a gente traz aqui personalidades que mudam a vida das pessoas através da sua profissão. E aqui a gente tem história para contar, hein? O objetivo aqui do podcast, como a gente sempre fala nos episódios, é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Muitas pessoas aqui vejam, assistem os episódios e mandam mensagem pra gente falando que tem uma dor parecida, uma comorbidade igual, se identifica com aquela situação e a gente consegue fazer a ponte entre os nossos convidados e essas pessoas que precisam. E esse é o nosso objetivo e quanto mais isso acontecer, mais o sucesso e o objetivo do Na Face pode estar concluído com sucesso. A gente tem aqui, para que tudo isso aconteça, a gente tem alguns patrocinadores pesados e eu tenho a honra de contar aqui com a MaxFix, um sistema de placa e parafuso fabricado em São Paulo, no interior de São Paulo, indicado para cirurgia de bucomaxilo, para neurocirurgia, para fechamento de crânio, um excelente material, boas opções de placa, de fixação, tem um excelente material de ortopedia também. E também eu tenho aqui a Neo Custom, um material de fixação da Neo Orto, customizado. A gente fala muito de face aqui, fala da ortopedia, eles têm a customização, placas customizadas para quadril, para ombro. A gente vai falar muito de ortopedia aqui hoje. E eu tenho a honra de ter esses dois monstros aqui, duas empresas pesadíssimas. E entre eles a Ortoface também, que faz uma logística impecável com materiais de ponta, inclusive para tratamento de dor, outro assunto que a gente vai tratar aqui com radiofrequência, e entre outros materiais, levando sempre uma qualidade muito boa para a sua cirurgia. Você cirurgião que quer ficar tranquilo dentro do centro cirúrgico, pode contar com a Ortoface. Um outro apoiador que nós temos aqui é o Não Complica, um portal de cursos e treinamentos voltados para a área da saúde. Então você cirurgião que tem uma secretária, precisa trabalhar um pouquinho mais na parte comercial, na parte de comunicação, boas práticas, gestão do tempo, um portal cheio de conteúdo, não só no online, mas também no presencial. Tem o QR Code aqui que vai ficar na tela, não só do Não Complica, mas também do MaxFix e da Neo Custom. Só apontar o seu celular aqui para o QR Code que você vai ter acesso direto ao site de todos os nossos parceiros aqui. Que mais, Gesiel? Bom, Na Face Pod é transmitido no canal no YouTube, então já aproveito para pedir para você se inscreva no canal para que você continue recebendo esses conteúdos, os nossos cortes que também estão dando o que falar. Estamos no Spotify, também com imagem, e todas as quintas-feiras, a partir de meio-dia, estamos na TV+, na TV aberta para todo o Rio Grande do Sul. Estou na TV aberta, bicho. Certo? Esqueci de alguma coisa, Jesi? Acho que é isso, né? Cara, hoje eu tô... Sabe criança quando vai ganhar um presente, cara? Eu tô exatamente assim, porque vai reunir assuntos que eu sou apaixonado. Esse cara deu trabalho de trazer. Tô esperando há algum tempo esse homem vir pra cá. E eu tenho a honra de receber aqui. Ele é médico ortopedista. Trabalhou em vários clubes aqui. Vasco da Gama, Atlético, seleção. Eu tava com a seleção até agora. E, não tem assunto melhor que eu me apaixone mais do que futebol e a saúde. Cirurgias, e eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Fabrício Marins. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é uma oportunidade muito boa para a gente falar sobre esses temas que são tão importantes na vida de atletas e de não atletas também, né? Então estou à disposição aí para a gente conversar sobre todos os assuntos pertinentes aí. Que legal. Você falou que já tinha participado de podcast ou não? Não. Primeira vez. Mas você lida com entrevista há algum tempo, né? Sim. Não diretamente. Assim, nos clubes que eu trabalhei não tive que fazer contato direto com a imprensa, só via assessoria. Mas a gente tem relação médico-paciente, tem que lidar com pessoas o tempo todo. É um formato um pouco diferente do que eu estou acostumado. Primeira vez que eu faço esse tipo de participação, mas com bastante vontade e disposição aqui para tirar todas as dúvidas que surgirem. Vai ser legal. Me diga uma coisa, com esse sotaque você não é de Blumenau, né? Você nasceu no Rio? Eu sou nascido no Rio de Janeiro, fiz toda a minha formação lá e moro aqui em Curitiba tem 5 anos aproximadamente. Eu vim para cá em definitivo em fevereiro de 2020, mas até então morava no Rio de Janeiro. Fez ensino médio, fiz tudo lá? Toda a minha formação mais jovem, né, e também de ensino superior,
toda foi feita no Rio de Janeiro. Toda a formação no colégio, na faculdade de medicina, e também as formações de ortopedia, medicina esportiva, cirurgia de joelho, todas foram feitas no Rio de Janeiro. Teus amigos de escola estão lá? Tem contato com eles ainda? Tenho. Tem vários grupos, né? Grandes grupos de amigos ainda lá no Rio de Janeiro, todos moram lá. Algumas pessoas saíram de lá, como o meu movimento também que aconteceu, mas também tenho grandes amigos aqui em Curitiba. Tive uma boa recepção aqui, não senti aquilo que todo mundo comenta, que o curitibano é um pouco mais fechado. Eu acho que... Não achou tão frio, pessoal? Não achei, assim. Claro, você tem aquelas situações de que você desce no elevador, às vezes dá um bom dia e não recebe esse bom dia, mas em geral achei muito mais tranquilo do que eu esperava. Me prepararam muito para um cenário pior, assim, e não foi o que eu encontrei aqui, definitivamente. Sofreu com o frio aqui quando chegou? Um pouco. Assim, a adaptação ao frio. Porque lá se muito mais 40 graus. Né? Acostumado a calor, a praia. Onde que você morava lá no Rio? Morava no final, antes de vir para cá, na Barra da Tijuca. Então, região de praias lá. Então, assim, teve esse momento de baque inicial, mas nada que supere a qualidade de vida que a cidade aqui de Curitiba oferece. Então, volta pro Rio com frequência ou não? Volto para visitar a família, porque todo mundo tá lá ainda. Com uma frequência um pouco menor, por conta de trabalho, por conta de família. Mas a gente sempre tá tentando ir para lá ou eles vindo para cá. Então sempre tem contato com o Rio de Janeiro. Mas para voltar de forma definitiva, sem a menor possibilidade. Não. É outra qualidade de vida, né? Por mais que você tava bem instalado na Barra, sim, porque a Barra é uma parte do Rio muito, que é... muito boa. É uma região mais nobre e tudo. É muito bonita, com bons restaurantes, boa qualidade de vida também. Mas o problema do Rio de Janeiro, pelo menos no meu caso, era o deslocamento. Eu tinha que me deslocar por grandes distâncias e isso levava muito tempo de trânsito e tudo, que é uma coisa que eu não tenho aqui. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, hoje em dia ainda acho que tem um pouco mais de trânsito, mas não reclama daqui ainda, né? Então, mas não se compara ao Rio de Janeiro, porque para ir de um lado do outro da cidade aqui, eu levo 20 minutos, 30 minutos. Sim. E isso, às vezes, eu não conseguia sair do meu bairro no Rio de Janeiro. Então, é bem diferente a qualidade de vida. E com relação à violência, ela chegou a ter problemas lá? Então, assim, não tive diretamente, minha família também não, graças a Deus, mas é uma coisa que acontece lá que atrapalha muito o Rio de Janeiro, a questão da violência, da segurança. Mas eu, assim, geralmente quem mora no Rio de Janeiro, e eu também tinha um pouco disso, ele se acostuma um pouco com essa situação, que é uma coisa ruim. Você banaliza a insegurança. Mas hoje em dia, morando aqui em Curitiba já há 5 anos, eu já me sinto um pouco mais inseguro toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro. Então eu entendo todos aqueles comentários de pessoas e colegas curitibanos que têm medo de ir para o Rio de Janeiro eventualmente. Sim. E também não sabem onde andar, né? Exato. Você então, sabe onde ir ali, onde pode pisar ou não, né? Exatamente. Acho que facilita bastante. Você falou do teu tempo de colégio, você tem contato com eles ainda? Algum seguiu o mesmo caminho da medicina? Ou? Assim, no meu colégio de formação de ensino fundamental, não, porque era um colégio mais de bairro, assim. Meus pais, claro, não era público, era particular, mas era mais comum, não era nada muito diferente. Meus pais sempre tiveram uma condição legal para mim, para as minhas irmãs também. Nunca faltou nada pra gente. Você tem mais quantas irmãs? Tenho 2 irmãs. 2 irmãs. Mas também não éramos muito abastados, assim. Então era não é que sobrava. Exato, uma condição boa. Então eu estudava num colégio normal de bairro. Então, assim, todos ali desse colégio, que eu me lembro, acho que um colega que foi pra medicina também. Só, mais ninguém. Mas se distanciaram. Exato, aí distanciou um pouco. Do colégio de ensino fundamental não tenho muito contato com os colegas daquela época. Tenho um pouco mais do ensino médio, porque já era um colégio um pouco mais voltado, porque eu já sabia que eu queria prestar para medicina, então eu tinha que melhorar um pouco o meu preparo. Então aí já era um público mais voltado para isso. Também não tem tantos profissionais médicos, mas tem um pouco mais, com certeza, do que o meu colégio do ensino fundamental. E tuas irmãs seguiram essa mesma profissão? Na verdade, não. Assim, as minhas 2 irmãs são mais velhas. Minha irmã mais velha, ela fez jornalismo e atua com isso também, com questão de comunicação.
A minha irmã do meio, ela fez nutrição. Então, é a única pessoa da família que tem alguma relação de saúde comigo, né? Com medicina. Mas não tem ninguém na família, nem de longe, que tenha feito medicina. Então, isso me moldou a ter que fazer algumas adaptações para conhecer melhor o ramo da medicina, para entender melhor onde eu estava me metendo, para saber se eu queria de fato isso, né? E eu sempre pensei em fazer algo cirúrgico. Quando entrei na faculdade, eu não tinha a certeza de que faria ortopedia. Eu pensava em fazer, de repente, cirurgia plástica. Porque era a época daqueles programas de TV, de medicina, de cirurgia plástica. Então, aquilo me influenciava a certo ponto. Mas eu queria frequentar o centro cirúrgico, eu só não sabia o que exatamente. Aí, no início da faculdade de medicina, eu fiz um curso, uma especialização de instrumentação cirúrgica. Porque eu não tinha ninguém na família ou conhecido que fosse médico que eu pudesse pedir para acompanhar. Então, essa foi minha forma de tentar me virar ali. Está no meio. Para começar a frequentar centro cirúrgico. Que legal. E entender o que eu queria fazer de fato. Aí, depois que eu fiz essa formação, foi do primeiro para o segundo período de faculdade. Daí, eu comecei a instrumentar para ortopedia. E aí que eu comecei a gostar de ortopedia. Aí te mordeu. Foi. Mas antes, quando você estava já estudando ainda, não tinha entrado na medicina, você já era isso que você queria? Você queria entrar na medicina já. Ou você já tinha outras profissões ali? Não, desde novo eu queria fazer medicina. Era teu sonho já? Por pouco eu não fiquei fora da medicina, porque a questão que eu falei também dos meus pais e tudo, não era uma coisa viável fazer faculdade particular na época. Sim. Então eu tinha que fazer medicina, mas tinha que passar numa faculdade pública, federal, estadual. E você fez o quê? Eu fiz a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Muita concorrência. Exato. Aí no primeiro ano que eu fiz, não passei, de terceiro ano, aí fiz um ano de cursinho. Quando eu fiz esse ano de curso, eu fiz prova para medicina e para engenharia de produção. Porque se eu não passasse, eu também... Engenharia, a área de exatas é uma área que eu gostava na época bastante. Então eu pensava em fazer de repente engenharia de produção e ver se eu ia gostar e tudo. Nada a ver. Nada, totalmente, nada diferente. Mas eu fiz o vestibular para as duas, para engenharia de produção também numa faculdade técnica pública, que era o Cefet, no Rio de Janeiro, e passei para engenharia de produção, só que depois de um tempo passei também para medicina no mesmo vestibular para o segundo semestre. Entendi. Então no primeiro semestre eu fiz uns 2 meses de engenharia de produção para ver se eu de repente gostava daquilo, já com a vaga de medicina para o segundo semestre. E fiz, mas não me encontrei ali e realmente tive a certeza de que era a medicina que eu tinha que fazer. E aí comecei a fazer no segundo semestre. A gente fala muito, né, entre nós, acho que mesmo a população leiga fala que o médico meio que nasce médico. Vocês nascem com um negocinho diferente já, né? Assim... Eu acho que muito por influência familiar, normalmente. No meu caso, não foi. Você não teve. Mas é porque eu tinha essa vontade mesmo. Assim, minha avó brincava, ela tinha até como se fossem umas anotações de época que eu era bem novo, que eu fazia como se fosse um papel de atendimento dos meus primos. Isso com, não sei, 8, 9 anos. Caramba. Então, assim, já é uma coisa que eu tinha, não sei porquê, não sei qual foi o start que deu, mas já é uma coisa que eu pensava desde novo. E você tinha, de criança, você tinha um sonho assim? Já é difícil, como criança, você pensar na medicina, né? Não. Assim, não tinha você um sonho, mas era que tinha aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Eu nunca respondi algo diferente de médico. Então já é uma coisa que eu pensava desde sempre. Mas não sei o que me moveu nesse sentido. Mas é uma coisa que eu gostava desde bem novo. Você falou que fez instrumentação cirúrgica no segundo ano. No segundo período ali, no final do primeiro ano da medicina. Isso não é todo mundo também que opta por um caminho desse, né? Você já estava ligado que isso poderia te incluir no centro cirúrgico? Foi só para ver ou você viu uma oportunidade também? Foi assim, foi um insight mesmo que eu tive de fazer. Algum colega te acompanhou, não? Não. Inclusive na turma que eu fiz, assim, o público geral desse curso de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, e era até acharam estranho quando eu cheguei na turma lá. Porque assim, não entenderam muito por que tinha um estudante de medicina fazendo curso.
Mas aí eu expliquei tudo e todo mundo entendeu e gostou. Então todo mundo que eu conversei depois de ter feito isso achou interessante, porque na faculdade nós temos também a matéria de instrumentação cirúrgica, de parte mais de centro cirúrgico. E quando chegou nessa matéria no calendário da faculdade, eu já tinha um entendimento muito maior do que os outros colegas que estavam começando a entender isso lá no 7º período, então no 3º, 4º ano ali de medicina. Sim. Então acho que me ajudou muito nesse sentido também. Chegou nessa matéria, você estava... Já sabia me portar dentro do centro cirúrgico, o que tinha que fazer. Então acho que foi uma coisa muito acertada, assim. E para confirmar que eu realmente queria fazer cirurgia, né? Precisava dessa confirmação. E o curso me deu. E fica uma dica aí, né? A gente fala com muitos alunos aí, quem está fazendo medicina agora, escolhendo a medicina, tá aí uma baita dica aí para quem tem a opção de entrar na cirurgia, né? Não, sem dúvida. Quem não tem a oportunidade de ter um familiar que seja médico, que seja cirurgião, que tem essa dúvida que é muito comum. Sim. De todos os estudantes, se vai fazer alguma coisa clínica ou cirúrgica, é uma forma de você atuar um pouco na parte cirúrgica ali. Então você tira realmente essa dúvida do que você quer fazer. E aí o bicho da ortopedia te mordeu. Foi. Aí eu comecei a instrumentar muito para cirurgias ortopédicas e resolvi realmente, eu me encontrei ali na ortopedia. E via de tudo nessa época? Joelho, quadril? De tudo, um pouco mais de joelho, porque o centro cirúrgico que eu frequentava, que era do próprio hospital que foi feito o curso de instrumentação, era muito de joelho. Inclusive tem colegas hoje em dia médicos, que eu não era médico na época, mas depois viraram colegas médicos, que dessa época eu conheci eles como residentes lá. Sim. E depois viraram colegas de profissão mesmo, assim, de cirurgia de joelho, né? Então foi bem bacana, assim, acho que foi uma coisa muito acertada, que eu pensei, não sei o que me levou a esse pensamento também, mas foi uma coisa que acho que deu muito certo. E era tudo aquilo que você imaginava? Você tinha noção do tamanho que era a ortopedia e de tudo que envolve a especialidade? Não, nesse momento não. Nesse momento eu só via a parte final ali, né, na cirurgia. Não tinha acompanhamento de nem pré-operatório, nem pós-operatório. Como lidar com o paciente também. Mas lá eu tive contato com a cirurgia, então eu defini em relação a isso. Mas tinha muita coisa ainda que eu ia conhecer nos anos à frente, né? E vai sendo pego de surpresa, né? Sempre. É uma constante atualização, né? E querendo ou não, eu abordo muito esse tema aqui e falo com vários profissionais. Já veio um neurocirurgião aqui, neurologista, e é uma dor muito similar quando vocês saem da faculdade ou da residência mesmo. Vocês saem não só médico, vocês saem um gestor, um administrador. Como que foi isso para você? Porque você não tem isso vocês não veem na faculdade, não veem em nenhum lugar. Essa parte de gerir uma empresa, porque a tua clínica é uma empresa. Sim, não, zero. Isso aí a gente não tem nada. E é uma coisa que eu acho que tem melhorado esse movimento, assim, todo mundo percebe que faz falta disso, como se fosse uma matéria no calendário da medicina também, parte de gestão. Mas acredito que já estejam adequando um pouco os calendários por conta desse gap que tem. Mas, sem dúvida nenhuma, eu aprendi na vivência mesmo. Na raça. Porque na formação mesmo nada foi passado em relação a essa parte de gestão. Claro, você tem um professor ou outro, médicos também, mais de referência ali. Então, você vai se guiando um pouco nesses exemplos, mas nada de forma prática em relação à gestão. Isso com certeza falta no calendário. E na tua residência, você colocava a mão no paciente, você viu muito, você saiu pronto da residência? Você pode dizer que sim? Então, sim. Claro, na residência somos supervisionados o tempo todo, então até uma questão de você tem menos... você se expõe um pouco menos, né? A vida real, depois, quando o carimbo é seu e você que responde por tudo que você fizer. Mas, claro, como médico, você já faz isso sempre. Mas na residência, eu acredito que sim, a gente vê muita coisa, residência em ortopedia geral, né? A gente vê muita coisa relacionada a algumas especialidades, depende muito de onde você faz. A minha residência era uma que era muito focada em trauma. Então, politraumatizado. Então, era mais uma coisa que hoje em dia eu trabalho até pouco, que é a cirurgia de trauma.
Hoje em dia eu já... Chega ainda para você? Não muito, porque vai mais para os hospitais e tem pessoas que vão atendendo esses traumas aí. Para mim, não tanto. Para mim, mais as questões específicas da especialidade ou relacionadas ao esporte. Mas quando eu saí da residência, como tinha uma vivência muito de trauma e a vida inicial do ortopedista envolve muito plantão, muita carga horária de plantões, o que você vê no plantão é politrauma. Então, assim, eu me senti bem, me senti seguro para trabalhar no ambiente inicial de todo ortopedista recém-formado, porque me deu muita mão de traumas e traumas graves e traumas importantes. Inclusive até uma coisa que é triste, né? Mas lá no Rio tem muito, por conta da violência, da insegurança, muitas vítimas de trauma de arma de fogo, né? Putz, lá você viu de tudo. Lá tem o tempo todo. E aqui tem bem menos, né? Então, assim, em alguns locais, aqui tem alguns hospitais que são referência nesse tipo também de suporte. Mas lá no Rio, praticamente todos são referência nisso. Então, você sai com uma mão bem grande de trauma, assim, de politrauma. Então, eu me sentia seguro para a fase inicial da ortopedia. Depois que eu fiz a minha outra residência de cirurgia de joelho, aí que eu fiquei um pouco mais específico na área do joelho. E o pior é que lá se atendia de tudo que chegava. Era o bandido, era o mocinho, era... De tudo. Você tem que resolver o que chegou no seu turno. E chegou a atender algum... Sim, Passou algum perrengue nesse assim, sentido? Não de risco ali, mas já sabendo que o paciente chegou lá porque veio de um tiroteio, alguma coisa assim, e sabia já que a polícia estava ali do lado de fora do centro cirúrgico. Então é um ambiente um pouco hostil. Esperando assim, você suturar para pegar... Para levar para custódia. Então, assim, um ambiente que é o que eu te falei. A gente se acostuma naquele ambiente lá, acaba achando comum. Só Normal. que hoje em dia é uma coisa que eu acho quase totalmente... que um ambiente de guerra, né? Exatamente. Eu vi, até estudando mais sobre você, eu vi que você teve uma passagem não sei se foi uma formação militar. Foi pelo Exército? Foi pela Aeronáutica? Qual formação militar que você passou? Então, no ano que eu me formei, em 2013, tinha uma política na época que todos os médicos oriundos de faculdades federais, que eles tinham que fazer um ano militar obrigatório. Ah, era uma exigência. Era uma exigência. Então, muitos colegas entraram com liminar, com alguma coisa e tal. Aí eu preferi já fazer isso aí para não ter um problema futuro, como eventualmente aconteceu com alguns colegas meus que na época não precisaram fazer, mas depois tiveram que fazer, e já em um outro momento de vida. Então, como ali eu estava iniciando minha vida como médico, eu achei que era um bom momento para fazer isso, e foi uma baita experiência. Assim, acrescentou. Eu achei interessante assim, o trabalho nas Forças Armadas. Eu trabalhei na Aeronáutica nesse ano. Ano lá no Rio de Janeiro. Mas era muito um trabalho mais regional ali? Ou você tinha alguma missão a cumprir? Não, assim, algumas forças tinham missões. Eu tinha colegas que serviram no Exército, que eles tinham que acompanhar, porque toda missão que vai para fazer alguma incursão em favela e tudo, qualquer coisa, tem que levar um médico junto. É que nem no filme que a gente vê que tem um médico ali, essas missões também tem. E no caso era você? No caso era quem estava ali que eram os mais novos, né? São os aspirantes, éramos aspirantes na época. Então essas pessoas que iam. Então colegas meus foram em missões na Favela da Maré, coisas do tipo. Eu não precisei fazer nada em relação a isso, porque eu estava na Aeronáutica, trabalhava em uma base aérea de Santa Cruz, tinha que fazer o trabalho local, lá dentro mesmo, de suporte a todo mundo que frequentava a base aérea. Então foi um ano bem diferente, assim, foi um ano bom, eu gostei. Você falou do teu acompanhamento na residência, sempre com um orientador do lado. Aí você saiu da residência, você sai do vinho para a água, né? Porque você tem que começar a trabalhar, né? Sim. Você lembra da tua primeira cirurgia que você faz, esse paciente chegou, agora é eu que vou carimbar, não tem ninguém do meu lado, por mais que você tenha os teus assistentes, mas a responsabilidade era tua. Você lembra do primeiro caso? Eu não lembro exatamente de qual foi a cirurgia, mas foi no mesmo hospital que eu fiz a minha residência. Então eu já era um ambiente que eu tinha, que já era familiar para mim. Estava em casa. Já estava em casa. Então não foi uma coisa tão traumática assim de ficar preocupado. Foi uma coisa meio que natural, foi uma sequência da residência. Então não mudou muito.
Mas é um problema, assim. Geralmente esse início de atuação, que é o grande momento ali, né? Que você depende de você só, às vezes não tem auxiliar, não tem alguém para te ajudar. Era eletiva? Foi eletivo ou foi um... Eu acredito, acho que não, era plantão, né? Porque recém-formado, não tinha vida de consultório ainda, então trabalhava mais em plantão. Então foi uma cirurgia de urgência, um politraumatizado. Mas então já foi mais a da rotina que você tinha. Foi da rotina que eu já estava um pouco acostumado. Então aquilo que eu te falei, quando você tem uma formação voltada ao trauma, eu acho que você fica melhor preparado para o início da tua vida como ortopedista. Porque é o trauma que vai te ajudar. Inclusive psicologicamente, né? Sim, porque no início você não vai fazer consultório. Você vai fazer plantão, normalmente. Aí começa a fazer uma especialização. Aí sim começa a sua vida de consultório e cirurgias eletivas. Então, a formação na residência como trauma, em um centro de trauma, ela te ajuda muito a sair um pouco mais seguro para a vida de trabalho mesmo. E acaba entrando num caminho automático, né? Aí você já se vê lá dentro, né? Já se vê pertencente a tudo aquilo. Sim. E aí você foi por um caminho que te levou para dentro do futebol. Teve algum intervalo nesse período ou já foi muito precoce para esse mundo? Não, foi precoce, mas foi totalmente inesperado. Porque eu sempre gostei de futebol, sempre frequentei com meu pai, a gente sempre gostei muito de futebol. Mas nunca pensei em trabalhar com futebol. Mesmo depois que eu comecei a trabalhar com ortopedia. Porque não era uma coisa que eu já conhecia, que eu tinha com alguns amigos nesse ramo, não. Só que na minha residência, nesse local que eu fazia residência, um dos meus staffs, um dos chefes lá, ele trabalhava no Vasco. Em um dado momento, ele gostava de mim, a gente se dava bem, ele me achava estudioso, enfim, não sei qual foi o motivo ali. Ele me perguntou se eu tinha interesse em trabalhar com futebol, porque tinha uma vaga no Vasco. E eu estava no meu 2º ano de residência ainda, não tinha terminado. Torce pra quem? Só pra... De time de coração? É. Meu time de infância. Depois que você começa a trabalhar com futebol, você não tem Perde muito um time, você perde um pouco o fanatismo. Mas o meu time de infância é o Flamengo, mas depois trabalhei 6 anos no Vasco, então tenho um carinho enorme pelo clube. E depois no Atlético Paranaense também, esses 5 anos aí, 5 anos e meio. Então é outro clube que eu tenho um carinho enorme, ainda mais que é na minha cidade, que eu escolhi para ser minha residência fixa. Então é o time que eu torço, com certeza, é o Atlético Paranaense. Eu estava no Vasco e nesse mundo. Pois é. Aí teve essa oportunidade, me chamaram para entrevista, eu fui aprovado e comecei a trabalhar no futebol. Foi do nada, assim, não foi nada premeditado, não. E o futebol, a medicina no futebol não é só você entrar em campo e jogar água milagrosa ali. Não. Né? E assim, é o que eu digo até hoje em dia, para todo mundo que eu recebia nos clubes, que eu contratava eventualmente, é que a parte do futebol, quando você trabalha no futebol, a parte da ortopedia, a parte teórica, é o que você a parte mais fácil que você vai ter lá. Claro que tem também, como a gente falou, em relação ao calendário, hoje em dia tem se trabalhado muito mais em relação às questões esportivas na formação da residência de ortopedia também. Na minha época ainda não. Então, quando eu fiz a residência de ortopedia, não se falava muito em relação a lesões musculares, a essas coisas não de politrauma, não envolvendo o osso praticamente. Então, foi uma coisa que eu tive que aprender muito na vida de já trabalhando com esporte. Daí eu fiz também a formação de medicina esportiva, fiz uma pós-graduação de medicina esportiva, e isso junto com o meu dia a dia de trabalho no Vasco ali, esses 6 anos, aí me capacitaram muito. Mas o que eu estava falando é que a parte teórica ela é muito importante, mas no futebol o principal é a comunicação. Se você não tem uma comunicação assertiva com todas as áreas que formam o Departamento de Saúde e Performance ou as comissões técnicas, a parte da direção, você não consegue se desenvolver no futebol. Você tem que ter uma comunicação muito boa. E é uma loucura. Bom, até uma dúvida. Nessa época do Vasco, o Eurico era vivo ainda? Era. Você estava lá no Vasco com o Eurico? Tava lá, E era aquilo mesmo que a imprensa passava? Como que era o cara? Então, assim, nessa época eu não tinha tanto contato direto com ele, porque apesar de trabalhar grande parte em São Januário, eu trabalhava nas categorias de base do Vasco da Gama. Então não tinha tanto contato com a parte profissional, então não tinha o dia a dia com ele. Eu conhecia ali a vida dele de clube,
Mas uma coisa que era muito assim, diferente, né? Que muitas pessoas falavam um monte de coisa dele, mas os profissionais do Vasco adoravam ele. Desde do rapaz da faxina até qualquer outra profissão lá dentro. Então isso me chamava muita atenção. Então quando você vive a coisa, é muito diferente. Os bastidores são muito importantes, né? Não só o que você vê em publicações e tudo. Então essa parte mais humana aí que me chamou muita atenção. Todo mundo idolatrava o Eurico lá dentro. E a imprensa descia a lenha, né? Aí da parte política eu não tinha tanto entendimento e não me envolvia nessa questão também. Ele era polemicão também, né? Ele gostava. Era. Assim, pelo que eu via, sim. Mas na parte de dia a dia ali, parecia ser muito, assim, querido ali dentro mesmo. E aí você veio passou um tempo, você ficou quanto tempo no Vasco? Eu fiquei 6 anos no Vasco. 6 anos? 6 anos. E aí você veio pro Atlético Paranaense? Não diretamente, é uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Não foi direto. Por que eu vim para Curitiba? Todo mundo acha que foi por conta do Atlético, mas não foi. Eu vim para Curitiba porque minha esposa, que é médica também, dermatologista, ela trabalhava em uma clínica, um grupo grande no Rio de Janeiro, que fez um estudo de local para abrir uma filial fora do Rio. Tinham muitos pacientes de Curitiba e resolveram fazer uma filial aqui em Curitiba. E nesse momento, ela veio me perguntar, né, o que eu achava e tal. Eu falei, vai, que depois eu dou meu jeito. E... Você ficou? E fiquei, porque isso foi em outubro de 2018 que ela veio para cá. E foi bem quando eu comecei minha formação de cirurgia de joelho, no INTO, que é o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, que é uma grande referência de ortopedia no Brasil. E não era uma oportunidade que eu poderia deixar passar, eu tinha que fazer essa formação. Então, fiz a minha formação esse ano todo ficamos um pouco distantes ali, mais de fim de semana. Era uma época pré-pandemia, então era tudo mais fácil de ir e voltar. Então, ficamos assim por um ano. E quando eu finalizei minha especialização em cirurgia de joelho lá no Rio, eu tirei férias do Vasco e vim passar um mês aqui em Curitiba para visitar alguns centros para tentar me adequar aqui já, para saber o que eu ia encontrar aqui quando eu viesse em definitivo. Sim. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu fiz algumas reuniões com locais que depois eu comecei a trabalhar. De fato, na clínica que eu trabalho até hoje, no hospital que eu trabalhava até antes do meu filho nascer também, comecei a trabalhar na época da pandemia, ali pré-pandemia. Tive uma reunião nesse mês que eu vim ficar aqui para fazer esses encontros. E assim, foi engraçado, porque todo mundo não entendia assim, porque que eu estava ali e meio que dando a cara ali nos lugares para... Batendo na porta. Para já organizar minha vida aqui, né? Sim. Mas porque também, que nem quando falam dos curitibanos e tudo, me falavam que Curitiba era muito fechada para você começar a trabalhar aqui. Sim. E isso me deixou um pouco preocupado, por isso que eu resolvi fazer esse movimento antes, para vir aqui para tentar já me ajustar. E te abriram as portas aqui? Muito. Acho que assim, me ajudou muito também o fato da minha esposa já estar um ano aqui. Sim. Então ela já tinha alguns conhecimentos, um network, e sem dúvida nenhuma me ajudou muito. Mas foi muito importante eu ter vindo para cá também para fazer esse período de visitas e me apresentar para as pessoas, né? Mostrando que eu era um profissional do Rio de Janeiro que estava vindo para cá, que estava com vontade de trabalhar. Claro, é importante questão salarial, mas eu queria trabalhar, não importava com... Isso era secundário, né? E um dos serviços foi a empresa Atlético Paranaense? Não, nesse momento ainda não. Aí eu vim para cá em Curitiba em definitivo em fevereiro de 2020. Nesse meio tempo, quando eu vim para cá, também nesse mês de férias do Vasco, eu me inscrevi em um processo seletivo para as Forças Armadas aqui em Curitiba, para trabalhar como médico também. Tá. E aí eu fui aprovado, aí comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego como cirurgião de joelho foi no Hospital Geral de Curitiba, aqui como médico do Exército. É mesmo. Que eu passei nesse processo seletivo, entrei lá e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu vim para cá em fevereiro de 2020, em março fechou tudo pela pandemia, só que eu estava no Hospital do Exército. Então foi um ano que eu operei bastante, vi muita coisa em relação à cirurgia de joelho, então foi um ano de curva de aprendizado, de crescimento muito importante na minha vida. Com as cirurgias eletivas,
tendo sido suspensas. Porque assim, foi um momento bem conturbado, né? Era suspenso, não era, liberava, tinha aquelas fases lá, né? Mas, enfim, consegui ficar ativo ali. A clínica que eu trabalho até hoje, eu comecei a trabalhar nessa época também. E trabalhava em um outro hospital como plantonista. E não trabalhava no Atlético ainda, né? Eu trabalhava no Vasco ainda. Eu vim para cá, lá no Vasco, o formato que era feito nas categorias de base era de um médico por dia. Então, o dia que eu era responsável era sexta-feira. Então, eu trabalhava de segunda a quinta em Curitiba e sexta-feira eu trabalhava no Rio de Janeiro. Que loucura. Então, toda sexta eu ia no primeiro voo e voltava no último voo. Ou se tivesse algum jogo para fazer suporte, eu ficava o fim de semana e voltava para cá. E foi assim que eu fiz até quando fechou de vez, que aí não precisava mais ir para o Vasco, mas ficou aquela situação, depois voltou, mas aí questão de viajar já ficou muito mais complicada na pandemia, questão da doença, Sim. Era bem complicado, assim, e começou a me desgastar muito. Porque além dessa viagem, você tinha que viajar com o clube muitas vezes. Né? Tinha que viajar com o clube, tinha que viajar aqui, voltava, tinha que expor minha esposa também e tudo. Então, não estava muito satisfeito com isso. Então, quando as coisas começaram a abrir um pouco mais aqui em Curitiba, eu pensei em uma estratégia. Falei, vou visitar as 2 clínicas de fisioterapia, porque eu precisava de referências também, dos 2 maiores times da cidade. Então, os fisioterapeutas que trabalhavam no Atlético Paranaense, eles tinham uma clínica, que eu sabia qual era, e o fisioterapeuta responsável pelo Coritiba tinha uma outra clínica. Então, eu fui nas 2 para me apresentar. Oi, sou Fabrício, estou aqui, sou do Rio de Janeiro, trabalho no Vasco e tudo, para saberem que eu estava na cidade e que minha intenção era ficar aqui. Então, para ficarem com essa pulguinha na orelha. Sim. E essa foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a partir dessa conversa com o pessoal do Atlético, no caso, depois de alguns meses, teve um processo seletivo para uma vaga lá, me chamaram para essa vaga e eu fui aprovado. E o meu último jogo pelo Vasco foi um jogo contra o Atlético Paranaense. Tá brincando? Lá no CT do Caju. Aí depois que eu fiz esse jogo, o chefe, o gestor na época me levou para fazer um passeio ali no CT. Absurdo. E na época eu achava mais absurdo ainda, porque eu vinha de uma outra realidade. No Vasco era um clube gigante também, mas a estrutura era mais complicada, para as categorias de base principalmente. Mas tem um CT também lá? Não da estrutura do Atlético, obviamente. Hoje em dia tem um CT próprio do profissional. A base parece que está fazendo um centro de treinamento também específico para a base, mas não se comparava, não dava para comparar assim, em relação à estrutura. Então foi isso, eu fiz a visita aqui, aí assinei o contrato aqui com o Atlético, fui para o Rio para assinar minha demissão e comecei a trabalhar no Atlético em novembro de 2020. Então de fevereiro a novembro de 2020 eu continuei trabalhando no Vasco, mesmo morando em Curitiba. E você estava na base do Vasco e veio para o profissional do Atlético? Vim para a base também do Atlético, vim para o Sub-20, pro time Sub-20. Mas também é uma estrutura a mesma do profissional. Exatamente, porque aqui no Atlético era uma coisa que na época me chamava muita atenção, tudo integrado. Então, assim, a mesma estrutura que o menino do Sub-13 utiliza é a mesma estrutura que o atleta do profissional utiliza. Tanto de refeição, quanto de fisioterapia, quanto de musculação. Claro, em horários diferentes, mas a estrutura é a mesma. Então, eu vim para cá para trabalhar em uma equipe um time de base, mas com a estrutura total do profissional. Então, isso foi muito diferente, assim, gerou um crescimento absurdo também na minha carreira. E eu tive a oportunidade de participar da resenha de vocês lá do Atlético. Sim. Que vocês reúnem toda a parte, não só os médicos, mas a fisioterapia. E, cara, eu tive acesso... Bom, eu sou apaixonado por futebol, né? E eu vi a palestra que é dada e o nível de conversa que vocês têm ali. Vocês sabem tudo de cada jogador, o movimento que ele vai fazer para replicar no campo, a quantidade de desgaste que ele vai ter. Isso também acontece na base e no profissional. Sim, sem dúvida nenhuma. Assim. A educação continuada é muito importante, né? Na medicina e em todas as áreas de saúde. Então é uma coisa que eu estimulava muito quando eu estava no clube também, a parte da educação continuada. Tanto de frequentar congressos
para trazer coisas novas, para fazer network com outros profissionais também, quanto nessas questões educacionais diretas. Então, lá nós tínhamos aulas mensais ou quinzenais para os estagiários de medicina. Eu organizava isso, uns temas para eles fazerem umas apresentações, era uma das atividades. A outra era para todos os profissionais do departamento de saúde do clube. E a gente começou a abrir também para os profissionais do departamento de performance, mas uma aula dentro do clube. Então, uma coisa mais institucional. E eu comecei a motivar os profissionais também lá para que fizéssemos uma aula fora do clube, para ser um pouco mais informal. E aí juntando todos os departamentos, que foi uma das aulas que você participou. Então, tinha aula da parte médica, tinha aula da parte da fisioterapia, fisiologia, da preparação física, da nutrição, da parte da psicologia, quando a gente tinha também mais. Então, assim, era muito, muito rico, assim, em relação aos temas. A gente sempre estava falando de coisas mais atualizadas possíveis, assim. A gente conseguia trazer muita coisa de infraestrutura do mais moderno que tem para o departamento médico, também para o departamento de saúde e performance do Atlético, do clube. Então, essa parte de educação continuada é muito importante, é o mais importante. Se a gente não continuar, não ficar em constante atualização, a gente fica para trás. Então, é uma coisa que é vital no setor de medicina ou de futebol também. E um dos assuntos que vocês trouxeram aquele dia que eu fiquei assustado com a profundidade que vocês trazem o assunto e envolve preparador físico. Teve um assunto, não sei se você vai lembrar, mas vocês falaram do desgaste do atleta, e aí você pode trazer isso para as pessoas de modo geral. Sim. Com relação à tela. A performance muda de acordo com a quantidade de tela que ele vê. Sim. Que louco isso. E o jogador tá com o celular na mão o tempo todo, né? Não, pois isso é uma das coisas que a gente estimula muito, porque tem diversas modalidades, formas de você estimular uma recuperação para um atleta, mas a principal delas é o sono, é ter um sono bem reparador, uma grande quantidade de horas de sono e um sono de qualidade. Então, uma coisa que a gente estimula muito no futebol, para os atletas, é a higiene do sono, que é o quê? Você deixar seu telefone longe depois de determinada hora, para que você não tenha acesso à tela. Hoje em dia, até alguns telefones já têm isso de forma automática, eles mudam um pouco a cor conforme já vai avançando o dia. Isso já ajuda um pouco, você tem menos tela que provoca uma ativação maior, então você já entra num estado de relaxamento maior para que você durma bem e de uma forma mais fácil. Então, é uma das coisas que a gente estimulava lá, assim, diminuir a quantidade de horas de exposição à tela. Videogame, celular, tudo em relação a isso, para que tivessem uma qualidade de sono melhor, que é a higiene do sono que a gente fala. A gente trouxe aqui a Márcia Assis, que é uma neurologista e focada em distúrbios do sono, né? Ela falando da higiene do sono, falou da quantidade de telas, café, enfim. Às vezes a gente vai tomar um vinhozinho para dar o sono e ele não dá o sono. Exatamente. E o jogador que tem jogo no dia seguinte, porque, beleza, largou o celular, mas ele precisa dormir. Sim. Como que trabalha a cabeça desse cara para dormir tranquilo? Pois é, assim... Por muito menos a gente não dorme. Não, é um ambiente de muito estresse, né? Porque, assim, envolve um jogo que vai acontecer com 40 mil pessoas te olhando, eventualmente te pressionando. Então, é um ambiente de muita pressão o futebol. E isso a gente tem que entender, a gente tem que ser humano em relação ao atleta também. Porque não é fácil. A maioria das pessoas acha que ganha muito. Todo mundo vê a parte boa só, mas ninguém vê o que eles fazem, o que eles têm que abdicar durante toda a formação para chegar lá. E pouquíssimos chegam. Assim, a grande parte se perde no meio do caminho, porque não é tão fácil como todo mundo acha. Então, assim, é bem difícil, mas o principal é isso, você ter uma boa comunicação com os atletas, como eu falei, a comunicação é o principal, para que os atletas confiem em você, que se abram para você, que contem os problemas deles, para que você consiga ajudar da melhor forma, porque tudo vai ser individualizado no futebol, nada vai ser uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. Então, com o atleta A vai ser de um jeito, com o atleta B vai ser de outro e o C vai ser totalmente diferente. Então, você tem que se adaptar a todas essas realidades. Então, esse que é o grande negócio de trabalhar com futebol. É você
se adaptar aos diversos cenários que você vai ter que encontrar ao longo da tua carreira. É basicamente isso que é o que importa. E você tinha um grande desafio aí, que eu acho que talvez seja um dos maiores, porque você tinha um calendário absurdo, que não tinha tempo para nada, jogo quarta e domingo, sei lá, ou quarta e sábado, muitas vezes, e você tem um período de recuperação desse jogador. Como que recupera o cara? Você ia tratando no avião para, de repente, porque tem a viagem no meio aí. Sim. Sim, e o Brasil é um país continental, né? Então, assim, são deslocamentos grandes. Jogar em Fortaleza, você tinha... Exato, não é como na Europa que você consegue se deslocar entre países com uma velocidade muito, muito grande. Então, é uma realidade que a gente vê, assim, a partir do ano passado, acho que começaram a falar um pouco mais disso, porque o calendário europeu vem ficando um pouco mais pesado. Mas os clubes de lá ainda estão enfrentando os clubes que mais jogam, em torno de 60 jogos ali, ou um pouco mais. E é uma realidade do Brasil de muitos anos. Os clubes jogam mais do que 70 jogos por temporada. Então, assim, é o que você falou, não tem tempo de você nem de treinar, eventualmente. Você só precisa jogar e recuperar. A rotina é basicamente essa. Então, o que a gente tem que fazer, a nossa atuação é basicamente para recuperar os atletas, para evitar que eles tenham lesões por conta do calendário congestionado que a gente tem. Mas essa repercussão que veio da Europa, acho que ajudou muito a entenderem esse problema que a gente já sabe que existe há muito tempo aqui, mas ficou mais evidente para cá também. Mas você acha que vão mexer alguma coisa aqui? Já tem acontecido um movimento em relação à redução de calendário, principalmente dos estaduais, para tentar tirar um pouco a quantidade desses jogos aí. Porque não tem mágica que sustente um time a performar ao longo de todo o ano, evitando lesões e tudo, e conseguindo ter performance com o calendário que a gente tem, então, com os deslocamentos que a gente tem. Então é uma coisa que tá muito mais em alta. Acho que o questionamento europeu ajudou muito a ficar melhor evidenciado esse problema que já existe há muitos anos aqui no Brasil. Você teve na tua história nos clubes, aí eu falo de modo geral, a gente já vai chegar na seleção, né, que você está agora. Você teve que lidar com alguma notícia com o jogador que teve uma lesão grave, de decisões se operam ou não? Sim. Porque uma decisão como essa pode impactar na profissão do cara. Não, sem dúvida nenhuma. Isso aí é o nosso dia a dia, né, no clube. Gestão de grupo, né, gestão do atleta, tentar passar da forma mais humana possível quando existe um momento de lesão, porque vai acabar acontecendo. Não existe um cenário sem lesões no futebol com o calendário que a gente tem. A gente tenta diminuir ao máximo a frequência delas, mas sobretudo a severidade delas, para que quando aconteçam que não seja uma severidade que afaste o atleta por muito tempo. Mas a gente sabe que isso vai acontecer, vai acabar acontecendo, uma lesão. Então sempre que tem uma lesão mais severa, mais grave, você antes já tem que ter feito uma comunicação muito boa com o atleta, para que ele confie em você, para que o que você fale para ele, ele entenda e aceite e queira fazer assim. Porque é um cenário que o atleta eventualmente não vai saber o que acontece, qual foi a lesão que ele teve. Então você tem que ser o mais claro possível e tem que entender todo o contexto que o atleta está inserido. Então, sem dúvida nenhuma, já tive lesões graves que eu tive que definir. O caso mais recente foi até motivo de uma publicação do Manchester City, que foi uma lesão que o Fernandinho teve aqui no Atlético, e foi uma lesão grave, mas a gente tem que considerar também a idade do atleta, o contexto que ele está inserido. Não, foi uma lesão de tendão, mas as lesões de tendão hoje em dia, antigamente não se falava em cirurgia para lesão muscular, musculoesquelética, mas hoje em dia sim, se fala muito em relação a isso, para você tentar restaurar a anatomia original do atleta. Mas sem saber ainda tem estudos sendo desenvolvidos para definir se isso diminui a frequência de lesões, se vai diminuir a chance dele ter uma recidiva ou não. Mas parece que é o melhor cenário para você restaurar a anatomia que foi deformada por conta de uma lesão completa. E foi a lesão que ele teve. Então, assim, um atleta muito importante, um time num momento importante também de competições. Então, tudo tem que ser pesado
Mas, sobretudo, a relação médico-paciente. Sim. Sendo paciente, nesse momento, um atleta de alto rendimento. Então, todas as possibilidades têm que ser conversadas. Cirúrgica, não cirúrgica, qual a expectativa de carreira do atleta, a idade que ele tem. O Fernandinho estava com quantos anos ali? 38. Jovem, mas é um cara que já está encerrando a carreira. Claro. E no contexto era um cenário que ele não sabia se ia encerrar, se ia renovar para o outro ano. E ele jogava com dor? Ele não tinha queixa. Isso que foi... Ele não tinha queixa antes da lesão. Ele teve um movimento, um mecanismo de lesão e lesionou o tendão do adutor. Mas não tinha queixa nenhuma antes. Mas enfim, depois disso aí gerou uma dificuldade, uma perda funcional grande ali, que a gente teve que mostrar todas as opções para ele. E é isso que retrata o documentário do City, do momento que um atleta está vivendo no final de carreira. Então, assim, sobre vários atletas, no caso dele era saber se ia continuar ou não depois de uma grande lesão. Então, é muito... Esse documentário tá onde? Tá no aplicativo do City. Do City? Que legal. Bem, bem bacana, assim. Fala sobre vários contextos de atletas chegando no final da sua carreira. E você participou diretamente desse documentário? Participei dessa entrevista que a gente fez, do momento que eu passei para ele a notícia da lesão. E depois você... Bom, se a gente ficar aqui, tem história pra caramba. Deixa eu só comparar mais um pouquinho aqui da política. Petralha e Eurico também é a mesma coisa? Assim, como eu te falei, a parte política eu não tinha tanto envolvimento e continuei me deixando fora desse cenário, né? Então não tinha muito contato com o presidente aqui também do Atlético. Então não sei te dizer como que funcionava. Lá no Vasco eu via mais isso, a questão dos funcionários abraçarem muito o gestor. Petralha não era tão presente aqui? No momento, agora, final, não tanto por questão de saúde, enfim. Sim. Mas já foi presente, mas eu não estava aqui nesse momento, então não tive uma relação direta com ele. Você trabalhou com os dois mais polêmicos. Exatamente. Mas não consigo mensurar o nível de um de outro, comparar eles, não. Porque não tive relação direta com eles. E a seleção? Agora você está na seleção brasileira. Então assim, a seleção, o que acontece? Quando a gente está nos clubes, os profissionais que vão servir a seleção também são convocados como os atletas são convocados, para períodos ali. Eventualmente, algumas posições, principalmente de comissão técnica, de treinador, auxiliar, alguma coisa mais da parte técnica, são profissionais contratados pela CBF para trabalharem só lá. E nas outras áreas, principalmente parte de saúde e performance, são convocados como atletas são convocados. Eu não sabia. Então, nesse cenário, eu frequento a seleção nas categorias de base desde 2019, que foi minha primeira convocação. E, enfim, fui em algumas competições, em alguns períodos de treinamento. Fui campeão em 2022 com a seleção sub-17, também num mundial que teve bem importante, que era um time bem midiático, que tinha o Hendrick na época. Então foi uma competição muito legal, foi na França. E agora uma competição também com a seleção sub-15, primeira competição da categoria, com um técnico que tem histórico de campeão mundial. Ele foi campeão da Copa do Mundo sub-17 aqui no Brasil com a seleção. Então, assim, um grupo muito, muito bacana de se trabalhar. Os atletas também jovens, mas muito, muito experientes em relação ao futebol, as práticas ali, atletas muito comprometidos com o momento ali na seleção. Então foi muito bacana. E fomos campeões também, agora nesse campeonato que participamos em Salvador. 2 de julho? Copa 2 de julho. Uhum. Sempre tem essa Copa? Ou... Tem assim, as competições que as seleções participam não necessariamente são sempre presentes. A seleção depende muito do calendário, de gestão, enfim. Mas é uma competição que a seleção tinha participado nos últimos 2 anos também, então 24 e 23, e não conquistou o campeonato. Então teve essa questão de pressão, porque é um campeonato diferente, com um jogo com clubes de futebol, não seleções. Então tinha uma pressão muito grande para ganhar esse campeonato, né? E, enfim, conseguimos, depois de todos os dias, 17 dias lá na competição. E da minha parte, do Departamento de Saúde e Performance, com todos os atletas disponíveis, todos os jogos e todos os treinos lá. Então,
Foi um trabalho de excelência, assim, foi bem bom. O teu jogo é esse, né? Claro. O que eu preciso é dar a melhor mão de obra pro treinador fazer o que ele tem que fazer. E isso é deixar a maior frequência de atletas possível dentro do plantel ali. Você viu muito cara crescer, né? Você viu, bom, você passou na tua mão Vitor Roque, talvez, né? O Hendrick, quem mais de cara que explodiu aí? Assim, que explodiu, e na época não era, assim, já era conhecido, mas não era isso tudo, era o Hendrick, principalmente. Ele já era muito famoso na época, com 16 anos, já frequentava algumas coisas do elenco profissional, tanto que tinha uma atenção muito grande com ele nesse campeonato. Que forte, né? Não, ele era um monstro, assim, e uma qualidade absurda e muito bom de grupo também. Apesar de já ser muito tietado naquela época, mas ele era muito tranquilo, assim, era um cara super do bem. Tenho grandes recordações desse momento, tem até no final depois que nós fomos campeões lá, uma entrevista que ele faz comigo. Que ele era de brincadeira, assim, também, pegou a câmera do cinegrafista e começou a entrevistar algumas pessoas e me entrevistou. E isso aí foi divulgado, enfim, pela CBF TV. E foi uma entrevista bem bacana, ele perguntando qual era a sensação de ganhar o primeiro título com a seleção. Que legal. E assim, e ter isso, uma recordação dessa de um atleta que hoje em dia tá no nível que ele chegou, é muito gratificante. Sim. Você participar disso. E também de outros atletas, assim, principalmente do Vasco, que eu trabalhei mais nas categorias de base. E muitos atletas da minha época lá viraram profissionais de alto nível. Então, assim, Paulinho, que está no Palmeiras, Thales Magno, que está no Corinthians, vários outros atletas que a gente vai se encontrando aí nos jogos também pelos campeonatos, né? Então, assim, isso é muito bacana. De você Paulinho tá com uma lesão grave agora, né? Tá. Ele teve uma fratura por estresse na perna, enfim. Teve uma complicação do procedimento, vai ser reabordado provavelmente, pelo que saiu de notícia, eu não conversei diretamente com ele. Mas sim, tá vivendo um momento complicado de lesão. Mas são atletas, assim, que a gente conhece desde os menos que 15 anos, assim. Então é muito legal de ver quando o atleta chega no profissional em alto nível e a gente viu desde lá de trás, assim, é muito gratificante. E a conversa com eles, assim, a adesão aos tratamentos? Porque às vezes você tem paciente que é teimoso. Sim. Imagina o jogador. Com certeza. Assim, no cenário das equipes profissionais, como eu te falei, se você tiver uma boa comunicação com os atletas, eles vão, primeiro, acreditar mais em você. E esse é um cenário que eu vejo muito. Eu tenho uma empresa também que a gente fornece assessoria para atletas no mundo inteiro. Porque um atleta, quando se machuca aqui, eventualmente ele já fica confuso em relação ao que foi a lesão, quanto tempo ele vai ficar fora. Ele precisa de uma comunicação o mais assertiva possível com ele, para ele ter uma ideia do que vai ser da vida dele, da carreira dele. Imagina isso num atleta que joga na China, que eventualmente não domina bem o idioma, não fala chinês, Sim. Tem um médico que não consegue se expressar tão bem. Então, tem isso, né? Muito. Então, assim, eu sempre ajudei assim, atletas que passaram por mim e que viraram... Essa empresa é o Help Atleta? Help Atleta, Ela cuida disso. Cuida disso. A ideia é fazer assessoria, não só médica, né? De saúde em geral. Médica, parte de fisioterapia, parte de fisiologia, de preparação física, nutrição, psicologia. Tudo que o atleta precisar em relação ao suporte, a gente tem para fornecer. Então, porque eu vi muito essa demanda, essa carência. Os atletas, assim, muitos atletas que jogam fora, que acontecem nesse momento, assim. Aí me mandam mensagem. Pô, doutor, eu tive uma lesão aqui, fiz a imagem, mas eu não estou confiando muito bem no que os caras estão falando. E assim, sempre que eu viajo, eu visito muitos centros de CTs de clubes de futebol, então vejo muita coisa. E eu vejo que aqui no Brasil a gente está muito avançado, muito evoluído nesse sentido. Em relação aos departamentos de saúde e performance, controle, prevenção de lesões, tratamento. Então, assim, aqui a gente está muito bem. A gente tem que valorizar muito o que a gente tem aqui, porque eu vejo as coisas fora, claro que não em todos os locais, tem clubes de excelência, mas você vê clubes de prateleira A, de Europa, eventualmente, que não tem os processos tão bem estabelecidos que nem alguns clubes aqui a gente tem. É mesmo, eu ia até te perguntar isso com relação se o Brasil está muito distante disso. Está muito acima de vários clubes,
vários clubes que eu vejo lá fora. Então, assim, é muito bacana isso, porque às vezes a gente não valoriza o que a gente tem aqui, né? Em relação à mão de obra, em relação a tudo. Mas a gente tem excelentes profissionais aqui na área de saúde e performance. E tiveram que se adaptar ao caos, né? Porque com o calendário aqui é outro. Mas isso te tira outros insights, né? Você consegue se desenvolver em um ambiente mais desfavorável às vezes. Sim. E quando você vai para um ambiente favorável, o que foi aconteceu comigo também. No ambiente no Vasco era desfavorável na época. E quando eu vim para o Atlético, em um ambiente favorável, e você está acostumado a já fazer muita coisa com menos ali no outro clube, aí você desenvolve muito mais. Aí você consegue se desenvolver de uma forma absurda. E é o que eu vejo dos profissionais brasileiros, assim, sempre, e também quando trabalham fora para desenvolver processos lá, e tem uma quantidade cada vez maior de profissionais saindo do Brasil para trabalhar em projetos em Europa, Oriente Médio, Ásia, por conta dessa carência que eles têm de processos lá. Que é uma coisa natural pra gente aqui, mas que eu via muito isso. E assim, até hoje, assim, vira e mexe eu faço consulta online, que não é o ideal. Na parte da ortopedia, a gente tem que avaliar o paciente, mas para pelo menos direcionar os atletas para o que eles têm que fazer, o que eles têm que procurar. Então, nesse cenário que a gente criou, eu com meu sócio, o Ângelo, que criamos a Help Atleta para fazer esse suporte para os atletas de fora. E assim, já temos vários atletas que vêm para o Brasil eventualmente para tratar uma lesão, ou para fazer uma cirurgia, porque também não confiam muito, procuram. Então, assim, é um serviço que a gente presta com o maior prazer, assim, porque sabe que tem muita carência no suporte de atletas fora do Brasil. Deixa eu te perguntar aí até uma dúvida que eu escutei isso há um tempo atrás e eu queria saber o quanto disso é um mito, se é verdade ou não. A gente recebe aqui alguns cirurgiões dentistas e eu não lembro se foi o Valdívia que jogava no Palmeiras um tempo, que era chamado Chinelinho, tinha o Pedrinho que também era o Chinelinho do Vasco, que é uma outra pergunta que eu vou fazer depois, desses jogadores que se lesionam com mais frequência. E teve se não me engano era o Valdívia, que tinha um tratamento dentário que estava refletindo na parte ortopédica. Sem dúvida. Isso acontece, isso não é mito. Não, de forma nenhuma. E tem uma ligação gigante. E isso é uma coisa que hoje em dia, assim, já há alguns anos, né? A gente sempre faz avaliação odontológica de todos os atletas para justamente evitar esses casos que, quando não é tratado de forma prévia, na prevenção mesmo, fazer um baseline do atleta, que ele está tudo bem na parte dentária, eventualmente um atleta que tem uma lesão, que não se recupera ou que tem várias lesões em sequência, tem que extrapolar um pouco a investigação disso aí e ir para outros sistemas. E eventualmente a parte dentária influencia muito. Se o atleta tem uma infecção dentária, ele não consegue se recuperar muito bem, ele está sempre inflamado, então tem uma chance maior de lesões. Então é um local que a gente não pode deixar de dar atenção. Então muitos clubes têm um dentista próprio. No Vasco nós tínhamos um dentista próprio, aqui no Atlético nós tínhamos convênio, mas é muito importante a parte da odontologia esportiva, que se desenvolveu muito, mas mesmo a parte do dentista básico mesmo, para ver se tem alguma alteração mais importante ali, e sem dúvida nenhuma que isso pode acontecer sim. Impacta diretamente. Atletas que têm lesões repetidas, quando você vai ver, é porque tem uma infecção, alguma coisa não resolvida na parte dentária. E hoje em dia tem que ficar muito mais atento, porque muitos atletas têm aqueles dentes que por trás daquele dente ali tem o dente de verdade. E que tá lindo, branco. Então, exatamente. Então, se você não tiver atenção nesses casos, você pode deixar passar eventualmente umas lesões recorrentes que você vai ver, é uma parte odontológica que está afetada. Caramba, é verdade. Influencia com certeza. E até comentei dos famosos chinelinhos, né? Existe isso mesmo? Tinha jogador que preferia... Porque eu não consigo entender qual seria a vantagem do jogador ficar muito tempo afastado. Tinha isso ou é papo de imprensa que gosta, papo de torcedor? Assim, acho que não chinelinho. Acho que assim, são cargas de treino diferentes para atletas diferentes. E hoje em dia a gente tem muito mais esse entendimento.
Claro que tem um atleta que não vai querer fazer muita coisa, sendo que ele deveria fazer muita coisa. Então esse é um problema. É um atleta problema. Mas se ele não perceber que ele está errado, ele vai sofrer na pele os problemas. Então vai ter mais lesões, vai ficar mais tempo afastado. Então, assim, no nível profissional, a gente tem que lidar com atletas e não com jogadores. Então tem que ter todo um comprometimento, não só dentro de campo, fora de campo também, porque isso diminui a chance deles terem lesões. Então, quanto mais você conversar com eles sobre isso, mais eles entenderem que faz sentido, melhor vai ser o seu trabalho. Você não vai ter que se desgastar com algumas coisas que você não consegue controlar. Sim. Então, assim, como eu falei, a parte da comunicação é vital no futebol. Todos têm que entender claramente o que você fala e confiar em você, para que façam o que você orienta. Porque senão, a conta vai chegar em algum momento. E aí eles vão ter que aprender de uma forma ruim, num cenário de lesão, que ninguém quer. Sim. Então, quanto antes você conseguir mudar essa chave num atleta, melhor. E isso você tem que trabalhar desde a categoria de base. Não adianta você chegar e querer mudar um atleta que já está acostumado a um estilo só no profissional. É muito mais difícil, porque o atleta já tem vários vícios. Sim. Então, para você tirar esses vícios é muito pior, muito mais complexo. Então, assim, é muito mais do que só o que todo mundo vê na TV. Sim. É muito mais coisa por trás. Então, é isso que é legal do futebol. Essa parte de trás da TV. Você deve ver um monte de notícias que você vai assim, porra, Não, mas não é isso, cara. Não é. E notícias que não são verdadeiras, mas que movimentam Sim, o clube. vende, Então, né? Então, assim, tem muita coisa assim por trás que a gente não fala, enfim. Sim. Mas que acontece lá e que a gente tem que gerir o grupo, né? Sim. O médico também é um gestor de grupo, assim como todos os profissionais lá tem que gerir o grupo para evitar que algumas coisas aconteçam e que prejudiquem o atleta e o clube também. Sim. Você também atende a pacientes normais, Sim. que não são atletas de alto rendimento. Agora falando para esse paciente aí, que tem você deve receber pacientes com muitas dores, joelho, articulação, idoso. Que orientação que você poderia dar para um paciente que tem dores no joelho, ou aquele atleta de final de semana? Tem alguma recomendação que possa ser passada para um paciente ou para um atleta amador, que possa ter uma longevidade maior nas articulações? Sem dúvida, sim. Hoje em dia, no consultório, a gente atende muitos pacientes também que têm uma demanda tão grande ou maior do que atletas profissionais de futebol. Porque, enfim, a gente vê um apelo muito maior e todo mundo, todas as pessoas são bem conscientes disso, da importância do exercício físico. Então, você atende muito paciente que tem uma carga de treino absurda, muito alta, que fazem ultramaratonas, enfim. Então, assim, tem uma demanda grande também da parte física, tanto quanto um atleta tem. Então, da mesma forma que um atleta, se não tiver um cuidado em relação a uma boa qualidade de sono, uma nutrição adequada para um controle de peso adequado, um trabalho de fortalecimento específico para uma parte muscular melhor, para que sustente a carga e não sobrecarregue as articulações, vão ser os mesmos cuidados que a gente orienta para os atletas. O suporte talvez seja diferente, então depende muito mais do paciente. Para o atleta, tem tudo isso no clube, então se ele quiser, ele consegue. O paciente de consultório, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para procurar alguns profissionais, então é muito importante procurar alguém que trabalhe já com esporte, que entenda um pouco esse cenário, para direcionar para os profissionais competentes as avaliações necessárias. Seja um nutricionista, seja um psicólogo, seja um cardiologista, seja um preparador físico, um fisioterapeuta, um outro colega médico. Então, assim, os cuidados são bem parecidos. Por mais que o paciente não seja um atleta profissional. Sim. Mas a demanda, aquele atleta de fim de semana, tem, com certeza, mas está aumentando muito o atleta de semana, durante a semana, que faz as atividades, e não só aquele futebolzinho de fim de semana. Então, sem dúvida nenhuma, as recomendações são as mesmas dos atletas. Ter uma boa qualidade de sono, uma alimentação adequada, um controle de peso,
um fortalecimento adequado, um trabalho de prevenção, para que nas atividades não tenha nenhum tipo de sobrecarga e uma chance menor de lesões. Então é isso que eu recomendo para os pacientes do consultório também. Perfeito. E nem sempre, porque o pessoal pode pensar que toda dor no joelho, se for consultar com vocês, vai ser cirúrgico, e nem sempre. Você tem hoje a tecnologia a favor de vocês, da medicina. Sim. Tem alternativas de tratamento mais conservadoras? Não, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia está muito em evidência a parte da medicina regenerativa e da questão dos ortobiológicos também. Então, uma coisa que vem sendo muito mais estudada, ainda tem muita pesquisa para acontecer, ainda acontecendo nesse momento, mas é um mundo que abriu a mente dos profissionais de saúde. Então, sim, a gente hoje em dia tem muitas alternativas a um procedimento cirúrgico. Claro, que tem indicações cirúrgicas que são cirúrgicas, mas não é como antigamente, que se você tivesse uma lesão, qualquer que fosse, seria uma cirurgia indicada. Não. Hoje em dia, e principalmente quando você procura profissionais que trabalham com esporte. Esses profissionais, eles têm uma visão um pouco mais ampla do cuidado, e não só daquilo de ver o exame, tem um problema, e não vê eventualmente muito o paciente. Você vê mais o exame. O profissional que trabalha mais com esporte, ele avalia uma avaliação mais global, né? Então, a cirurgia vai ser indicada quando não tiver realmente outra alternativa. Mas hoje em dia tem muitas alternativas à cirurgia. Isso é importante, né? Porque muitos leigos, paciente que não acompanha, não está muito próximo disso, sim, vê ali no letreiro do consultório, medicina esportiva, eu falei, opa, aqui eu não sou atleta, não vou aqui. Sim. E é indicado que ele procure um paciente normal, que não tenha uma atividade física frequente, que te procure como, com certeza, sim, medicina esportiva. Com a parte da medicina esportiva, da ortopedia esportiva também, que é o trauma do esporte, né? Então, assim, o que eu mais atendo no meu consultório hoje em dia são pacientes que são atletas recreacionais, mas que eventualmente têm uma demanda maior e que querem voltar para o seu esporte. Então, um comentário que eu ouço com frequência no consultório é que o paciente foi em uma consulta com alguém que falou que para melhorar era só ficar parado. Você está com um problema, quer melhorar? Então fica sem fazer a tua atividade por 1 mês. Aí o paciente chega em mim falando, mas ele falou que era para eu parar de fazer caminhada. Aí eu falo, não, a gente tem que ajustar algumas coisas para que você consiga voltar com segurança. Claro que vai ter algumas lesões vão gerar um afastamento temporário, mas não uma coisa tão simples assim de explicação. Tá com dor no pé, tá correndo? Para de correr. Não é assim que funciona. Você tem que dar alternativas para a pessoa, porque hoje em dia a atividade física é para a saúde, inclusive mental. Então, muitos Sim. pacientes que eu recebo, eles não podem ficar sem atividade física, porque senão afeta totalmente a saúde mental desse paciente. Então, você tem que auxiliar para que ele volte o mais rápido possível para a atividade que ele está acostumado a fazer, com todos os cuidados para que não piore uma lesão, enfim. Então, aí que entram muitas dessas alternativas às cirurgias. E ainda tem isso, profissionais que orientam, tá com problema no pulmão, para de respirar. Mas não acho que é despreparo, você acha? Não acho, acho que assim, são mundos diferentes. Porque esse paciente, ele realmente tinha que achar alguém relacionado a esporte. Porque tem especialidades que são mais direcionadas. O cara que não trabalha com esporte, e é só ortopedista eventualmente, ele não tem que, eventualmente, entender um pouco sobre esse mundo. Claro que ele tem que se atualizar. Sim. Mas eu compreendo um profissional que não está acostumado com isso, e para ele é isso, e o paciente, se ele... Às vezes acha que é a melhor conduta mesmo. Exato, então não é que está errado. Eu acho que são modos de ver, de atuar diferentes. Mas eu vejo cada vez uma busca mais presente, assim, crescente de pacientes buscando profissionais que trabalham com o esporte. Porque eles não querem ficar sem o esporte deles. Sim. Então, uma forma é procurar um profissional que já entenda isso, que seja uma gestão de risco ali, controle de carga e tudo, que é o que a gente vive no futebol também. Perfeito. Eventualmente, a gente não tem os jogadores que você está vendo lá no campo, os 11 que estão jogando, não necessariamente eles estão sem queixas nenhuma, sem queixas, né? Jogador jogando com dor.
Eventualmente jogam com dor, mas num cenário controlado. Sim. Então, assim, é você gerir o grupo. Esse que é o principal. Não é assim, o jogador tá jogando, ele tá 100%, tá sem queixa nenhuma, não. Ele pode estar com uma queixa, mas não é uma queixa limitante. Legal. É uma queixa que, se você controlar algumas ações, você consegue botar esse cara disponível. Então, é assim que funciona a parte da medicina do futebol. Você tem que cuidar da saúde do atleta, não pode expor ele a riscos. Mas você consegue controlar alguns cenários que, antigamente, um trabalho fácil para o médico o cara sentiu, faz um exame, está afastado e pronto. Encostou. Hoje em dia não, você tem que tentar otimizar ao máximo a presença do atleta em campo. Porque o atleta quer, porque o clube quer e porque você quer também. Isso totalmente replicável para o paciente comum. Exato. Um pouco diferente porque ele não é o trabalho dele. Sim. Mas você tem que entender que é muito importante a atividade física para esse paciente também. Então você não pode só tirar a atividade física dele. Você pode eventualmente tirar um pouco para trabalhar uma outra coisa para voltar o mais rápido possível. Ou não tirar totalmente, diminuir a carga, adaptar a atividade, tira da corrida, mas faz bicicleta, faz natação enquanto está tratando. Você não pode deixar o cara sem atividade física, o paciente sem atividade física. E esse que é o principal, que quem trabalha com esporte tem essa visão. Perfeito. Tem há muito tempo a gente escuta falar, não só no futebol, mas muitos pacientes também sofrem com isso, que é desgaste da cartilagem. E por muito tempo era um problema que não tinha solução. Hoje mudou isso, célula-tronco tá aí, não tá tanto aqui no Brasil. Isso seria uma alternativa? Como que está esse tipo de lesão e esse tipo de tratamento? Assim, esse tipo de lesão é das piores lesões que a gente tem para tratar. Porque temos algumas alternativas de tratamento, mas a cartilagem ela é avascular, ela não tem suprimento sanguíneo. Então ela não se regenera. A gente pode fazer formas semelhantes a uma cartilagem, eventualmente uma fibrocartilagem que a gente fala. Ou esses procedimentos também de ortobiológicos que melhoram um pouco a qualidade do local ali da lesão condral, lesão de cartilagem. Mas ainda é um desafio constante o tratamento de lesões condrais, lesões de cartilagem para atletas de alto rendimento. Por quê? Eles têm uma demanda física muito grande que você não consegue tirar eventualmente. Pode controlar um pouco a carga, mas um jogo de futebol é um ambiente caótico que a gente não tem como prever os movimentos. Então é difícil. A gente tem que tentar oferecer para os atletas e para os pacientes formas de minimizarem a progressão desse desgaste. Porque se a gente não fizer nada em um ambiente de lesão de cartilagem, ela vai piorar. E aí vai ser um problema mais constante e uma limitação para o futuro do atleta, não só para a vida dele como atleta, mas para a vida pós parte de atleta profissional, vida comum de um atleta aposentado. Então você tem que ter isso em mente também. Então, hoje em dia, a gente pensa muito nessas lesões de cartilagem. Eventualmente, a gente aborda um pouco mais do que antigamente para diminuir esse desgaste progressivo que aconteceria se a gente não fizesse nada. Então, nesse cenário entram várias coisas, os ortobiológicos, que aí tem questões, várias possibilidades e várias indicações que você tem que individualizar para cada paciente. Não pode ser uma coisa para todo mundo. Cada paciente vai ter indicação de um procedimento que vai ser melhor para ele, de acordo com os estudos que a gente tem. Então, temos coisas a oferecer, mas a lesão de cartilagem é um constante desafio que ainda não tem uma solução 100% garantida e ideal. E nos congressos você vê que vai chegar em algum momento aqui, não sei se a célula-tronco mesenquimal pode ser uma alternativa mesmo. Pode ser, assim, tem muitos estudos falando em relação à parte de artrose, a gordura microfragmentada, você faz como se fosse uma mini lipo do atleta, trabalha essa gordura e injeta por ter um potencial de células mesenquimais maior. Mas, enfim, são muitas coisas, muitos estudos que ainda estão aparecendo, muita coisa nova. Você tem que ter bom senso também para você não superindicar algumas coisas. Sim. Que ainda não estão totalmente estabelecidas. Então, assim, bom senso é o principal que a gente precisa ter em um momento como esse que a gente está vivendo, do boom dos ortobiológicos. Então, com certeza, a gente tem muita coisa para oferecer em relação a instrumental, em relação a
biológicos mesmo, mas a parte de regenerativa, mas tudo tem que ser visto com muito bom senso. Mas, sem dúvida nenhuma, é um público que a gente precisa oferecer uma solução. E também isso, como uma prevenção. Né? Exatamente, e uma prevenção também. Porque é o que gera maior morbidade depois da parte de aposentadoria. E tira muitos atletas da vida profissional também. Por conta de não suportar cedo, precocemente, por não suportar dores que acompanham essas lesões. É dor absurda. É. Falei que ia voar o tempo, cara. O tempo voou aqui. Você 20 já? Você atendeu o dia inteiro hoje. Sim. Pra não fugir, pra também não tomar muito mais seu tranquilo. tempo. Essa rotina de futebol é maluca, né? Você tem 2 filhos, você tem um menino mais velho, que você contou a história, e teve uma filha recente agora. Tem o Martim com 1 ano e 3 meses e a Antonella com 2 meses. E esse negócio de viagem, vai pra lá, vai pra cá, e cara, como que faz? Então, assim, é o que a gente tava falando, assim, a parte difícil do futebol, né? Além da parte de pressão e tudo, mas a parte que ninguém vê é a abdicação de você estar com a família em um feriado, que não existe isso no futebol, em um fim de semana que você está trabalhando sempre. Então, assim, é muita coisa que a gente deixa de lado por essa paixão de trabalhar com esporte, com futebol nesse caso. Então, não é fácil, mas vale muito a pena. Mais uma dúvida que eu tenho, que eu sempre quis perguntar, e acho que muita gente quer perguntar. Quando vocês entram no campo lá, você sabe quando o jogador tá dando só um miguezinho, né? O famoso migué. Sabe? O que eles falam? Assim, não é nada, doutor. Não, assim, quando aí você vai com a água lá, milagrosa. Então, quando você tá na beira do campo ali, você tem que sempre estar atento a todas as ações do jogo. Para quê? Para num cenário de eventualmente uma lesão, você ver o mecanismo da lesão, você já chegar lá no atleta com uma suspeita na cabeça, para você avaliar o mais rápido possível o segmento que ele tiver queixa, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que a gente sabe quando uma coisa foi importante e quando ela, às vezes, não foi tão importante assim. Quando você entra, você sabe. Já sabe, você já sabe. Dificilmente você vai entrar achando que não é nada e assim, chegar lá e é uma coisa muito grave. Não. Você vai saber se é uma coisa importante ou não importante. Porque, às vezes, o atleta está cansado, ele fez um esforço muito grande, teve uma demanda física muito grande no lance antes da queda dele. E ele para, às vezes, para respirar mesmo, para diminuir um pouco a velocidade do jogo também. Então faz parte da estratégia do futebol também isso. Você participa ativamente do jogo. Sem dúvida. Às vezes você tá no celular ali, você machucou, vai lá. Não, você tem que estar atento. Tem que estar atento o tempo todo. E você entra mais rápido ou não, dependendo também do resultado do jogo. Você também faz cera? Não fazer cera, mas você sabe o que está acontecendo ali. Você dosa a tua velocidade. Então assim, você quer que o seu time vença também, né? Sim. Então você sabe quando é uma situação que você tem que entrar correndo, tipo um trauma de cabeça, ou quando é uma situação que o atleta aparentemente não teve nada, você sabe que não teve nada, ele já cai meio que olhando assim, e você vai lá, aí quando vai falar com ele, às vezes o atleta mesmo fala assim, não foi nada não, tô respirando. Só respirar um pouco aqui. Isso acontece muito. Aquela água com aquele spray resolve mesmo? Ou não, faz assim, parte do show? Não, assim, aquela água com spray, a ideia é você tentar deixar um pouco menos sensível a região que o cara eventualmente tomou uma pancada. Então é como se você botasse um gelo de forma spray. Então você, sim, diminui um pouco a sensação dolorosa ali no ponto. Mas não é o que vai resolver a vida. Sim. Se for uma lesão importante, não tem jeito. Então é muito mais para você fazer o approach ali, o atendimento e conversar com o atleta, do que só jogar aquele sprayzinho de gelo. Sim. Mas ajuda um pouco a diminuir a sensação de dor, sem dúvida. Já teve, assim como teve os famosos migués aí que você entrou no campo, você já teve algo, se deparou com alguma lesão grave em campo que você teve? Sim, lesões importantes, assim, não grave de ter que fazer remoção de um atleta para o hospital na hora. Não tive nada disso na minha carreira. Mas lesões importantes de joelho, que você vai lá e já chega, você já sabe que é uma lesão importante, e a cabeça do atleta já fica aquela agonia de saber que se machucou e querer saber o que foi, doutor. E você tem que ter o tato de não falar tudo ali. Diagnosticar na hora. Você tem que conversar com ele antes, diminuir um pouco a intensidade do lance, do jogo,
e aí passar da melhor forma. Então, assim, não é só, vi ali, teve uma lesão de cruzado, vai falar pro cara isso na beira do campo ali. Não, você tem que ser humano, você não pode ser um robô que só faz o diagnóstico e passa. Você tem que saber como passar para quem passar. Tem atleta que recebe melhor, tem atleta que perde o chão quando você passa sobre uma lesão que vai ficar um tempo mais afastado. Eventualmente é uma lesão que o atleta já teve, então já vem um filme na cabeça do atleta. E todos os atletas também, muitos atletas, eles carregam muita gente nas costas. Então, assim, o fato deles estarem no campo é importante para o sustento da família deles também. Não é nem só a família direta dele, tem muita gente atrás. Exato, então assim, tu tem que entender tudo isso. Você não pode só ser simplório ali em relação a só vivenciar o que você está vendo ali na hora. Caramba, e não pensa em nada a mais. Tem que pensar em tudo. Tem que pensar em tudo para trabalhar com futebol. E essas gramas sintéticas? Eu sou palmeirense, né? O Allianz Parque tem a grama sintética, entre outros campos, estádios aí que tem essa mesma grama. Isso aumenta a chance de lesão? Tem lesionado mais os atletas? Então, é uma pergunta que sempre me faziam também, principalmente por conta do Atlético, por ser grama sintética, né? Então, assim, sempre que me fazem essa pergunta, eu devolvo com uma pergunta. Entre o gramado sintético e o gramado natural, qual que é pior? Mas aí eu falo, então vou botar uma terceira opção. Entre o gramado sintético e o natural ruim, que é o que a gente vê na grande maioria dos campos aí que a gente joga, qual que é o pior? Aí isso não vai ter nenhum estudo que vai dizer pra gente. Mas os estudos mostram que não tem um aumento do número de lesões comparado ao gramado sintético e gramado natural. O que os estudos mostram é que, eventualmente, as lesões que acontecem no gramado artificial, no sintético, talvez elas sejam mais severas do que as lesões que aconteçam no gramado natural. Porque, eventualmente, uma lesão articular, joelho, tornozelo, alguma coisa assim. Os estudos mostram pra gente isso. Mas não tem... trava no chão? Pode ser. Assim, é multifatorial. Mas o que os estudos mostram é isso. Mas não tem como a gente falar que o gramado sintético machucou alguém ou vai machucar mais? Não. Os estudos não mostram que vai machucar mais. Então é sempre o pensamento que eu puxo. Entre um gramado sintético e um gramado natural ruim, eu prefiro 1000 vezes o sintético. O gramado natural ruim, cheio de buraco, de imperfeições, esse aí para mim é um grande problema. E como aqui a gente não tem uma padronização dos gramados, como eventualmente eles têm na Premier League, que todo gramado é um tapete, lá realmente talvez possam falar assim, não faz sentido ter um sintético aqui. Porque é um nível de exigência da manutenção do gramado tão grande que todos são bons. Porque se não forem, não jogam lá. Por isso que os caras saem da base aqui, pisando, vai dominar a bola vem na coxa, vai pra lá e explode, porque tu só pega tapete. Exato, é muito diferente. E é isso, assim, o que eu penso. Não acho que é um pior do que o outro. Perfeito. Mas a gente tem que entender o cenário do nosso do futebol nacional aqui. A gente joga em muito gramado que é muito ruim. Já viu de tudo? De tudo, assim, muito ruim, assim, que bota em risco o atleta de fato e que você não pode fazer nada, porque é um gramado natural, o gramado do jogo, tá marcado, televisão. Na televisão a gente nem vê, né? Nada vai mudar. Pintado, não, às vezes pinta. Então, assim, é uma discussão que a gente fica aqui até amanhã para conversar. Sim. Porque não tem um certo e errado. São muitos contextos que a gente tem que considerar nessa discussão aí. E eu ficaria até amanhã conversando aqui, cara. Você tá louco. Que conversa, bicho. Que baita aula aqui. Doutor, não vou tomar mais. Você tem 2 crianças te esperando, tua esposa. Que honra que foi te receber aqui. O prazer foi meu. Curtiu fazer o primeiro podcast aí? Muito, muito. Não sabia como é que ia ser essa experiência, como eu te falei, mas achei bem interessante, assim, como você falou, uma conversa que vai e não para. Eu ficaria horas aqui. Você vai ter que voltar aqui, achar um tempo na tua agenda maluca aí, que vai vir muitos torneios aí também com a seleção. Vai ter coisa pela frente aí. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, obrigado por ter aceitado prontamente o convite. A casa aqui vai ser sempre tua, venha sempre, volte sempre. E tem muita história ainda que a gente nem
abordou. Tem muita coisa que eu nem fui lendo aqui e ficou faltando. E espero que a gente possa ter essa oportunidade novamente para tê-lo aqui. Sem dúvida, estou à disposição de vocês e sempre que precisarem, estou aí para a gente conversar e bater esse papo sobre futebol, medicina, que são coisas que a gente ama, né? Então, estou à disposição, estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. Muito obrigado, tá? Para você que ficou até agora, até o final, muito obrigado. Curta esse vídeo, encaminhe. Se você conhece alguém que tem algum problema similar ao que foi tratado aqui, encaminhe esse vídeo. Se está vendo um corte, manda esse corte para alguém que você conheça e que possa se identificar. De repente você está encorajando alguém a procurar ajuda. Você viu que o doutor falou aqui, nem sempre vai ser cirúrgico, tem alternativas com tratamentos mais conservadores que possam melhorar a sua dor, que não precisa te limitar nos movimentos muitas vezes. Foi uma baita conversa aqui, ele vai voltar em algum momento. As redes sociais do Dr. Fabrício vai estar aqui na descrição, não só a dele, mas também do Help Atleta, que também é um baita projeto que já está andando aí, não é nem só um projeto, já faz tempo que está aí, né? Sim, já tá presente, agora a gente está intensificando ainda mais as ações com a Help, porque é o que a gente conversou, é um público muito carente, que a gente acha que só por estar fora tem todo o suporte e às vezes não, e a barreira do idioma é muito importante também. Então é bem importante que a gente dê suporte para esse público lá fora. Perfeito. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado você que ficou até o final. Obrigado a toda a equipe. Fiquem bem, fiquem em paz. Até o próximo episódio. Até mais.